Bora lá, vou explicar um pouco esse exercício do Geek aqui, que eu tinha deixado para vocês já há algum tempo, né? Vou fazer uma explicação aqui desse exercício envolvendo energia térmica e reações químicas. Vou aumentar um pouquinho a resolução aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso e Ctrl+. Aumentando um pouquinho para a gente enxergar ele um pouquinho melhor, né? Então, temos aqui o seguinte exercício. Olha só. O calor de formação do CO2, que é o gás carbônico, na temperatura de 25 graus, é ΔH igual a menos 393,5 kJ por mol. A partir desse dado, pode-se afirmar que o efeito térmico, ΔH, resultante da combustão de 1 grama de carbono é igual a... Aí ele deu a massa atômica do carbono, que é 12, não é? Então ele quer saber se queimar 1 grama de carbono, qual é a energia liberada, né? Bom, aqui tem uma informação importante. O calor de formação do CO2 é menos 393,5 kJ. Então nós vamos para uma outra tela para eu poder explicar uma coisa, tá? Então, vindo para esse slide aqui, que fala sobre a entalpia das reações químicas, o que é a entalpia de formação? Já que a gente estava falando que lá na questão a entalpia de formação para o CO2 era menos 393,5 kJ. Então, o que é isso? O que é a entalpia de formação? É o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de substância. 1 mol de substância, olha só. 1 mol está aqui, 1 mol de substância. Então, é o calor liberado ou absorvido a partir de 1 mol de substância, sendo substância simples no estado padrão, tá? Então, olha só, 1 mol de CO2, para fazer 1 mol de CO2, é preciso ter carbono, 1 mol de carbono, e 1 mol de O2, isso é estado padrão, tá? A partir de substância simples no estado padrão. Carbono, substância simples. Oxigênio, substância simples. E CO2, substância composta, já que ela foi formada a partir de substância simples. Então, isso é entalpia de formação. E para o CO2 é menos 393,5 kJ para cada mol de CO2, tá? Daí, nós temos uma tabelinha que mostra exatamente qual é o calor de formação aí de algumas substâncias no estado padrão. Por exemplo, o gás carbônico é menos 394. O gás acetileno é mais 227. O etanol é menos 278 e assim por diante. Ó. A água líquida é menos 286 kJ por mol. Por que o sinal é menos, o outro sinal é mais? Vocês devem se recordar por causa dessa convenção de sinal menos e mais. Significa o seguinte: quando o sinal é menos, é porque a gente está falando de um sistema exotérmico. Agora, se o sinal for positivo, o sistema é endotérmico. Lógico, para queimar carvão, basta o oxigênio e uma faísca, aí a energia é liberada espontaneamente, por isso que o sinal é negativo, tá? Para entender o exercício, é a gente pegar essa equação aqui, né, e vamos trabalhar em cima dela. Então, voltando no exercício, a pergunta é: qual é a energia resultante, né, o ΔH é a energia resultante da combustão de 1 grama de carbono? É igual a quanto, né? Bom, vamos lá agora. Aqui, ó. 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2. E isso é menos 393,5 kJ. 1 mol de carbono, se a gente olhar a tabela periódica, né? Se a gente pegar a tabela periódica, e conforme eu estava falando para vocês, localiza o carbono. O carbono tem número atômico 6 e massa atômica 12, né? Arredondando para 12. É 12,011, mas 12 já é o suficiente. Então, 1 mol de carbono é igual a 12, não é? Então, 12 gramas.
isso equivale, se eu queimar 12 gramas, que é 1 mol de carbono, estará sendo obtido menos 393,5 kJ de energia, não é? Para 1 mol. 1 mol de carbono equivale a menos 393,5 kJ. Mas a pergunta do exercício diz o seguinte: qual a energia, né, aí do sistema quando se queima 1 grama de carbono? Então é só fazer aquela regrinha de 3 simples, né, de proporção, chamar isso aqui de X, não é? Se 12 libera menos 393,5, 1 grama liberará X. Aí a gente faz 1 vezes 393,5 dividido por 12. E essa conta nos dá o resultado de menos 32,8 kJ, quilojoule. Compreenderam?